Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Toda quinta-feira à noite a gente recebe um convidado, falamos sobre os assuntos do cotidiano, alguns assuntos de igreja, outros assuntos gerais, outros assuntos polêmicos, enfim. Cada quinta-feira a gente busca trazer assim uma pessoa que possa compartilhar um pouco da sua vida, do seu testemunho, enfim, né, para que nós possamos crescer juntos. Muitas vezes a pessoa ela não tem como crescer em diversos assuntos, mas o podcast ele faz isso. Ele te dá essa possibilidade de você aprender vários assuntos de pessoas que são especialistas naquilo que fazem e que cresceram, desenvolveram também, e que você pode então estar assim, ó, a vida da gente é assim. A gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e a gente vai criando nossa vida, nossos conceitos, nossos princípios, né? Então você é muito bem-vindo para nesta noite também aprender um pouco e ouvir um pouco da maneira como as pessoas aprendem, né? Então, muito legal isso. E hoje a gente vai falar sobre jovens, né? E olha, começa a lembrar de quando eu era jovem, das atividades que a gente tinha, das propostas que a gente tinha, e eu começo a olhar para o presente, eu começo a enxergar coisas que eu não gostaria de enxergar. Quer dizer, houve muitas mudanças durante estes últimos 50 anos, a gente pode falar assim, e isso impacta diretamente a vida do jovem, né? Porque o jovem, ele está naquele primeiro momento da vida. E para a gente falar sobre jovens, eu trouxe aqui um convidado muito importante, especial, é o Anderson Jacobsen. Ele é do nosso campo missionário de Estância Velha. Boa tarde, boa noite. Anderson, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Tudo bem, sim. É um prazer, né, ser convidado e fazer parte, né, desse grande ministério e estar compartilhando um pouco daquilo que é a vivência hoje dentro da minha realidade de vida como um membro do MBCV, onde existe então aquilo que Deus tem como propósito na nossa vida e quer que a gente, através do nosso chamado, através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, a gente venha se desenvolver e servir a outras vidas, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal, né, Anderson? Quando a gente consegue se descobrir e a partir dessa descoberta, aí a gente começa a desenvolver os nossos talentos e ajudar outros, né? Que bacana. Quanto tempo tu estás no MBCV? 7 anos. 7 anos. E sempre foi lá em Estância Velha? Sempre em Estância Velha. Então, E à frente do trabalho com os jovens? há 1 ano e meio, mais ou menos. Tu trabalha em que área? Eu sou servidor público. Aqui, lá em Estância Velha? No município de Ivoti. Ah, tá. Para quem não conhece, né, aqui no Rio Grande do Sul, Estância Velha é uma cidade que fica bem ao lado de Ivoti. Também o Anderson, ele tem uma formação, ele é um teólogo, né? Ele formou-se em teologia, é teólogo, e eu creio que quando a gente busca um objetivo, é importante a gente se preparar para aquele objetivo. Anderson, dentro desse tema, né, de trabalho com os jovens, qual, na tua percepção, né, qual é o maior desafio do jovem neste século? Através de tudo hoje que nós vivemos hoje, atrair o jovem para a igreja não é que seja um desafio, é tentar mostrar a presença de Cristo sobre a vida dele. Porque hoje o mundo ele é muito amplo em muitas questões e ele tenta atrair, atrelar as pessoas para aquilo que não vem edificar. E quando nós entendemos que Cristo ele vem multiplicar as coisas na nossa vida e nós entendemos que o jovem ele tem algo tremendo na vida dele, que é a multiplicação, e através da vida dele outras vidas são alcançadas, e quando a gente consegue mostrar isso para ele, então ele começa a ter a essência, a presença, a verdadeira identidade dele, criada através da palavra de Deus. Então hoje o mundo ele é amplo em todas as circunstâncias para o jovem. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Né? E hoje, para atrair o jovem para a igreja, tu tem que fazer que ele entenda a presença de Cristo sobre a vida dele. A diferença, eu creio que seria uma boa palavra, né? A diferença. Essa diferença
estar com Cristo e não tê-lo. E não tê-lo. Não conhecê-lo, né? Verdade. Então, quando nós, vamos dizer assim, como o MBCV, uma visão que alcança toda a família. Então, o jovem hoje ele tem N coisas ao mundo. E quando a igreja oferece, não o mundo para ele, mas a palavra de Deus, e aquilo que muitas vezes não tem a comparativo do mundo, para que ele não se sente pertencente, tipo, eu estou na igreja, é a mesma coisa, mas é algo diferenciado, que é através da palavra que vai transformando, é a palavra que vai fazendo ele mudar essa concepção de ideia, e ele entender que ele tem algo diferenciado sobre a vida dele, ele começa a ser transformado. E ele começa a multiplicar isso na vida das outras pessoas, porque os jovens, eles se conhecem demais. Eles formam turmas, né? Eles formam turmas, e quando um está dentro, os outros eles começam a olhar diferente, eles começam a ser atraídos um pelos outros, né? Mas aí, Anderson, nesse processo, ainda tem aquela coisa, né, de que o que os meus amigos vão dizer quando souber que eu estou frequentando uma igreja? Eu creio que os desafios que a gente tem como igreja é tornar esse jovem convicto, né, ao ponto de que ele possa chegar naquele pertencente que ele tinha antes, né? E assumir essa coisa. Eu acho que o jovem ele tem essa dificuldade por conta de que ele quer se sentir pertencente a alguma tribo ou algum grupo, e se por acaso ele vai andar por outro caminho, ele já fica nessa coisa de que, eu vou perder os meus amigos, né? Enquanto que a igreja, eu penso e creio, por conta da visão que a igreja tem, ela vai proporcionar atividades, ela vai proporcionar situações onde ele possa fazer novos amigos, etc, etc. Mas dentro dessa fala, eu vou fazer assim o papel de quem está nos assistindo, né? Inclusive, se você está nos assistindo aí, dá um like, né? Vamos compartilhar conteúdo para que o nosso canal possa chegar a mais outros jovens, né? Mas a questão assim, do jovem hoje, né, que eu queria te perguntar, ele é obrigado a largar essa turma dele quando ele vai para a igreja? Vamos fazer assim, obrigado ninguém é nada, mas quando tu tem um encontro com Cristo, quando tu vê que a diferença está na palavra, automaticamente ele vai se desligando desse mundo que ele vivia antes. E quando ele começa a entender a presença de Cristo na vida dele, ou ele começa a trazer as pessoas junto com ele, ou ele vai se afastar delas. E o jovem, como todos nós temos um chamado. E o jovem, quando ele entende a identidade dele, o chamado que ele tem dentro do reino, ele começa a fazer diferença. Porque dentro da igreja, o jovem ele é um pilar principal. Um fundamental. Ele é forte, ele tem energia, né? É um grande pilar fundamental dentro de uma igreja. Porque a igreja não se fica só daquelas pessoas velhas, antigas. Porque ela tem que dar continuidade naquilo que ela está fazendo. E o jovem tem que entender que ele é essa base, né, importante dentro da igreja. Que como a gente busca a opinião, conselho, a gente busca aprender com as pessoas mais velhas, a gente também tem como aprender com os jovens também. E o jovem ele tem que entender que ele está ali para dar continuidade naquilo que já está sendo feito, que já tem como ser construído e ainda replicar muito mais na vida das outras pessoas, né? E quando ele está no meio dessa turma e ele se sente pertencente a Cristo, eu creio que que eu vejo no meio onde nós vivamos, no campo de Estância Velha, ele começa a trazer aquele pessoal que ele estava junto. Nem todos vão querer, mas ele começa a atrair eles. Influencia, porque ele começa a ser influente no meio onde ele está. Porque as pessoas começam a enxergar algo diferente na vida dele. E elas querem viver, porque o jovem hoje ele tem um vazio que ele tenta buscar em qualquer coisa. Às vezes numa roda de amigos, passando até tarde da noite, sentado em algum lugar, buscando filmes, cinemas, né? E quando ele entende que dentro da igreja, em um momento jovem, ele pode ter esses momentos atrativos, né? Algo temático, tendo um momento... Eu ia te perguntar, não querendo te interromper, mas assim, o que é que a igreja oferece assim, para que ele possa se engajar, para que ele possa gostar, né? Porque a gente às vezes sempre fica pro outro lado, né? O que a sociedade em geral
oferece, né? Tem as festas, tem jogos que vão fazer nas praças, pubs, enfim, né? O que a igreja oferece para o jovem para que ele se sinta amado, né? E tem aquele ditado que a gente diz: quem é amado volta, né? Então, o que é que a igreja de distância tem feito hoje com os jovens, né? Hoje a igreja de distância, como a visão, é o MBCV. Então a gente sempre busca aquilo que já vem sim feito e trabalhado. Então hoje a igreja, o que ela oferece? O principal foco é a palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar em todas as circunstâncias, que as demais ela vem para o acréscimo. Porque quem convence o jovem é o Espírito Santo. Porque hoje as pessoas estão focadas muito dentro de um celular. E daqui a pouco elas estão comunicando entre uma roda de amigos dentro do celular. E hoje o jogo, vamos se falar assim, como era da minha época, ele era forte, que onde as pessoas interagiam com elas. Vamos dizer, um Uno, um dominó, um ping-pong, porque elas começam a ter relacionamento, elas começam a se reconhecer quem elas são. E ali elas começam a interagir entre elas, trocar experiência, falar, e eles começam, na mesma linguagem deles, se conversar e entender que eles têm um propósito, que há algo diferente acontecendo sobre a vida deles. E, além disso, criar expedientes diferentes fora do turno de culto. Vamos dizer assim, nós muitas vezes fizemos eventos nos sábados lá, e então a gente sempre adianta o culto dos jovens como uma célula na sexta-feira. Então a gente faz uma célula em cima da palavra e depois a gente faz um ambiente, a gente faz um cinema, onde eles possam trazer tudo que eles gostam, chocolate, o que comer, guloseima, sabe? Ele então se torna um ambiente diferenciado para o jovem. E uma coisa que eu sempre gosto e vejo dentro do jovem, um exemplo nosso, nós começamos os cultos às 20 horas. Então se termina nos sábados às 20 horas. E ali então quando ele se termina 15 para as 10 horas. Eu vejo um ponto essencial dentro do mundo, dentro da igreja para o jovem. Porque o mundo, ele começa depois das 10 horas. E enquanto que a gente consegue ter o jovem até as 10 horas dentro da igreja, e dali ele sai pro bar, e ali então até ele comer o lanche, interagir para as pessoas quando vê 11h30, meia-noite. E quando a própria igreja tem essa estrutura, é isso? A própria igreja... A gente está falando com gente que não conhece, isso, né? Então... Isso. A própria igreja monta isso para que o jovem ele permaneça. E quando ele sai dali, ele já sai para ir para sua casa. Né? Então se ele sai antes, provavelmente ele vai procurar algo na rua. E ali ele acaba se perdendo. E não é isso o propósito, né? Então, quando a gente consegue encaixar isso, unindo a palavra com um ambiente que ele gosta, então começa a atrair mais ele. E ele começa a se sentir pertencente, e ele começa a trazer aquela roda de amigos, de união que ele tinha no mundo. Hoje, então, os jovens muito estudam, fazem faculdades, estão nesse meio do trabalho, e eles conseguem perguntar: o que tu faz no sábado à noite? No sábado à noite eu vou na igreja. Mas como assim na igreja? Isso que eu me referi anteriormente, né? Tu tem que levar o jovem até um ponto que ele tem essa condição de assumir: eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Que ele se sente pertencente de algo, né? Então, a nossa vida, Cristo ele deixou princípios na nossa vida, mandamentos, né? A gente, quando entende isso, a gente começa a ver a vida. E quando a gente começa a colocar em prática isso, olhando para o jovem, quando ele começa a praticar isso, ele vê que ele tem Jesus na vida dele. E quando ele tem Jesus, as outras coisas ao redor não começam mais a importar para ele. Ele vê que isso ali é o ponto específico para a vida dele. E ele começa a ter esse crescimento. Ele começa a multiplicar e saber o potencial que ele tem na mão dele. Porque o jovem ele tem um potencial muito grande nas mãos dele. Ele só tem que se descobrir. E a maneira que ele vai se descobrir, vamos falar, é na igreja. É nesse ponto, ele ouvindo a palavra, tendo a palavra de Deus em primeiro, daí ele começa a desenvolver, ele vai vendo que o que tinha no mundo era um vazio, que ele completava e não satisfazia. E estando nessa comunhão, diante da palavra, diante com o pessoal, todos são ali, ele começa a enxergar de uma forma diferente. Ele começa a ser atraído por Cristo e começa a atrair pessoas para o reino de Deus, né? Eu creio que quando... E aí a gente está falando para mãe, para pai, que está nos vendo também na nossa audiência, né? Às vezes a gente fica se questionando, né? Mas por que o jovem foi para as drogas? Mas por que ele foi bem criado, vamos dizer assim, né? Ele foi bem criado e quando chega uma certa faixa etária, parece que ele se desvia do caminho,
né? E até os pais não conseguem até compreender como é que ele foi tão bem criado, teve todos os anseios dele resolvidos. No entanto, chegou uma certa idade e ele tomou outro caminho, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz isso. Porque muitas vezes os pais vêm falar comigo, né? Eu não entendo por que meu filho, por que minha filha assumiu esse caminho, se a gente ensinou tudo tão certinho para ele, né? Então, muitas vezes, a palavra de Deus diz isso, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, às vezes, a família fez certo, mas quando chegou na fase de jovem, onde ele já tem sua autonomia, né? Porque quando a gente fala assim de criança, quando a gente fala de adolescente, a gente está falando de um público que não tem autonomia, que ele precisa pedir para o pai para sair, ele precisa pedir para a mãe, ele precisa ter companhia muitas vezes para a saída, mas o jovem não é assim, ele já tem essa autonomia, ele já sai sozinho, ele já escolhe os amigos dele, ele já vai para casa de amigos, né? Então, o cuidado na escolha dessas companhias, porque se a gente não tiver cuidado, tudo aquilo que a criança aprendeu, todo o tempo em que ela esteve exposta, simplesmente se perde. Não quer dizer que se perde para sempre, né? Porque a semente plantada fica. Ela está ali. Né, Anderson? Mas é que por um breve momento, porque o jovem precisa disso, ele precisa se encontrar. Eu creio que a maior dificuldade que o jovem tem, ali 18, 19, 20, por ali quando ele está começando, é se encontrar, saber quem ele é, a profissão que ele vai ter, o casamento que ele vai fazer. Eu acho que é muito desafio pessoal para tão pouco tempo. E se ele não tiver uma orientação, ele se perde. Aí entra aquilo que tu vem falando até agora, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia. E a Bíblia, ela traz ensinos para a vida. Então, quando nós nos colocamos, ou quando nós nos expomos à palavra de Deus, automaticamente nós estamos nos colocando diante de um espelho. E esse espelho mostra quem nós somos. E aí eu acho que é nesse ponto que tu coloca, né, Anderson, de que a pessoa começa a ter escolhas porque ela começa a ver que o caminho, as escolhas que ela está fazendo não são condizentes com aquilo que a Bíblia diz. Então ela precisa tomar a decisão de mudança, de melhoria, de transformação. E aí sim, aí entra aquilo que tu falaste, né, de abrir o expediente, né, de abrir oportunidade para que o jovem possa estar na igreja, se sentir pertencente, criar uma nova roda de amigos, por exemplo. Né, se ele está vivendo com influências onde todos os amigos ou estão usando drogas, ou o que é mais comum, né, assim, no geral, é a bebida, né? Então, se ele está nessa condição e ele começa a compreender as escrituras, automaticamente ele vai mudando a maneira de pensar. E ele não... Ou é como tu falaste, ou ele vai trazer os que ele convive, ou ele vai deixar e vai buscar uma nova turma que viva mais ou menos no padrão dele. Padrão, um novo círculo, né? Na verdade, ele sempre está procurando um círculo. A gente não tem como tirar o jovem de um círculo ruim se a gente não oferecer alguma coisa melhor, né? Algo melhor, diferente para ele. Porque como você falou para nós aqui, o jovem, ele é autônomo, né? Passou os 18 anos, ele já se sente que ele já se manda, ele é livre, né? Então, antes ele estava embaixo de uma autoridade que eram os pais. Sim. Então, o jovem, ele já se sente, então, livre. Agora eu vou fazer o que eu quero, da forma que eu penso. E assim ele vai indo, ele vai vendo que não vai trazendo nada para a vida dele. Então, quando ele entende que existe um reino de Deus, e esse reino, existe um governo estabelecido por Deus, através de Cristo na nossa vida, ele entende que ele está embaixo de uma autoridade. E ele, estando embaixo de uma autoridade, ele começa a rever de novo tudo aquilo que ele foi ensinado como princípios da semente implantado pelos pais. E ali vem o processo de o Espírito Santo trabalhar sobre a vida dele. E às vezes também o que ele aprendeu dos pais não foi bom, ele consegue reconhecer, né? Reconhecer. E ele vai ver então que existe um governo, algo que comanda a vida dele.
que é a presença de Deus sobre a vida dele. E aí começa essa transformação. E essa transformação, ela não tem como não agir nessa multiplicação de vidas, porque eu creio que através dos jovens, muitas famílias elas não tiveram princípios cristãos. E através de um jovem, muitas vidas e famílias, elas chegaram a conhecer a Cristo através de um jovem. Porque essa semente, o pai ele pode ensinar o filho completamente certo a vida inteira, da maneira que ele aprendeu, né? Mas quando tu tem um encontro verdadeiramente com a palavra, ela muda. E aí então o filho ele começa a multiplicar na vida esses princípios nas famílias. E eu conheço muitos jovens que têm esses princípios. Faz o efeito reverso. E traz a família para a igreja, né? Então muitas vezes teve uma infância dificultosa, mas quando encontra a igreja, encontra essas possibilidades que o mundo oferece e a igreja oferece algo dentro de um padrão de Deus, ele começa a ter a vida transformada. E essa transformação ela tem que acontecer de dentro para fora. Ela não pode vir para fora. O mundo ele traz de fora informações, questões, muitas coisas para agregar e vai deixando uma alma vazia. Mas quando o jovem ele encontra e ele entende que a presença de Cristo ela é viva dentro dele, essa transformação ela vem de dentro para fora. E há um meio, o círculo onde ele está é visível através das pessoas. A palavra fala que nós temos que ser sal, luz da terra. Porque se o sal ele perdeu o sabor, do que ele serve? E quando nós mais buscamos da palavra, mais nós começamos a ter o sabor da essência, da presença, do espelho, de refletir a imagem de quem nós somos. E as pessoas elas começam a enxergar isso. A família ela começa a enxergar. E elas vão, cara, meu filho está dessa forma, meu filho está agindo assim. O que está acontecendo com ele? Por que ele não quer sair mais da igreja? O que está acontecendo lá? E começa a gerar uma curiosidade nas pessoas e na família. E aí as pessoas começam a ter, porque é o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo ele começa a falar na individualidade. Porque eu creio que hoje, no mundo que nós vivemos, de todos dos nossos princípios, é difícil uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, de Jesus, aqui onde nós estamos, né? Então já existiu uma semente. Só porém essa semente, ela de repente, ela nunca foi cuidada. Ela nunca foi regada, nunca foi trabalhada. Morre, né? Ela não foi tirada dos insos que estavam ao redor, né? E ela está ali, sem ninguém mexer e germinar. Vai chegar um ponto, então, que através da vida do jovem, ela vai começar, então, a gerar crescer, se desenvolver dentro de um chamado que ele tem, dentro de um propósito que ele tem, entendendo que há um governo sobre a vida dele. E esse governo vem através de Cristo, né? O jovem, eu creio que ele é muito inseguro, até porque ele está iniciando uma vida, né? Sim. Então ele é muito inseguro. Então nessa insegurança, né, aí voltando lá, quando ele está inseguro, ele vai procurar em bares, ele vai procurar, porque ele vai ir aonde ele pode encontrar amigos que possam partilhar das mesmas ideias das mesmas coisas que né? Daí, mas eu já fui jovem também, né? E já passei a noite inteira dançando, porque naquela época a gente fazia muito isso, né? Dançava, mas aí quando chegava tipo 5 da manhã, 6 da manhã, quando a gente ia embora para casa, a gente ia cansada, né? E aquela sensação de que eu não... Tipo uma culpa, né? Uma coisa assim estranha, aquela coisa de... Puxa vida, mas o que isso acrescentou? Sabe? Né? Hoje, nessa nova... nesse novo mundo que a gente vive, né? As questões nem são só de dançar. Naquela época a gente era muito ingênuo, Era muito ingênua a palavra, né? A gente ia para dançar. A gente não ia para outra coisa. A gente ia para se divertir. A gente não ia para outra coisa. Né? Hoje não, parece que é uma coisa automática. As pessoas andam de bar em bar, de pub em pub, buscando alguém para amar ou para ser amado. Na verdade, amar não, sentir pertencente, né? É verdade. Então, aquela busca constante, né? De que eu preciso ter alguma coisa que me deixe pleno, que me deixe plena, né? E é tão interessante quando a gente pode partilhar isso, sabendo que o jovem ele pode ter passar essa faixa etária, porque vai passar, né? Ele vai ter que casar, ou pelo menos ele vai ter que ter uma profissão, ele vai ter que crescer nessa área também. Mas passar esse tempo de uma forma saudável. Com vida, né, na verdade, com uma vida verdadeira. E como você tem falado, plena, junto com Deus, com a presença de Cristo. Eu acho que talvez hoje muito do evangelho, nem vou falar do evangelho,
O problema nem é o evangelho, porque o jovem venha para a igreja. Eu acho que o problema é a igreja. Não é o evangelho. Não é a palavra de Deus. É a forma jovens, que é. Os jovens querem esse pertencimento, eles querem essa plenitude. Eu creio que mais pega aí para ele tomar uma decisão justamente é isso, o tipo de igreja que hoje... O que a igreja está oferecendo? Para que isso eles venham a ser aceito e pertencente no meio onde eles querem estar. Eu creio que o jovem quer estar. A gente teve uma experiência de fazer um evangelismo no centro da cidade de Estância Velha, e a gente vê que é uma cidade que tem bastante jovens, e é uma cidade onde eles estão numa sexta-feira à noite. Eles estão ali, que nem você falou, saindo, escutando uma música, bebendo, que eles buscam mais preencher aquilo. E eu sei da mesma forma que quando passa as horas, chega o amanhecer, aquilo ali fez mal para eles e eles se sentem com um vazio. E eles acabam todo dia querendo buscar aquilo ali para preencher esse vazio. E nós tivemos uma experiência, de algumas dessas vezes que a gente foi, tremenda. Então a gente marca um horário, 7h30 a gente se encontra e vamos assim até às 10, 10h30 o horário. Que se depois passa daquilo ali, passa de bagunça, porque as pessoas elas não estão mais nelas. Sim, já beberam, já. E ali a gente vê o quanto tem de jovens ao redor que chama atenção. Deles ver um monte de jovem tocando carrom, tocando violão, conversando, estando no meio de uma roda ali, sem ter bebida, porque eles vão passando, eles vão cuidando, não tem nenhum com cigarro na mão, não tem nenhum com copo de bebida na mão. Gera uma curiosidade de saber o que se desperta naqueles jovens que estão fazendo isso que os outros não estão fazendo. E a gente vê bastante famílias chegando e questionando e olhando aquilo ali pelo trabalho do mundo onde está, num ambiente que vê só jovens nessa maneira e vê um grupo diferente. Então chama atenção e vai ali, a palavra ela vai sendo introjetada, né, pela sua semente devagarinho, porque de repente ela já estava, mas ali ela vai sendo regada no coração das pessoas que já são mais velhas, que já tiveram uma experiência e muitas vezes até se desviaram por não ser muitas vezes pertencente, que nem você falou dentro de uma igreja. O problema então não é os jovens, é a forma que a igreja hoje busca trabalhar com eles para atrelar eles a Deus na questão onde eles estão precisando, no meio que eles estão, né? E a gente vê que essas formas, dessas saídas já ajuda a agregar, eles conhecer. Tem muitos jovens que eles não conhecem o mundo, glória a Deus por isso, mas eles vê a forma que acontece lá na rua, para que eles venham a pensar como eu tenho que ser grato para Deus. Como muitas vezes eu fui ingrato, muitas vezes briguei com meu pai lá na minha adolescência, muitas vezes critiquei que meu pai não deixou eu sair, mas agora eu estou olhando numa ótica diferente, uma ótica, uma visão de Deus, o quanto Deus foi misericordioso e o amor dele é grande por mim, que ele me protegeu, ele me cuidou, e aqueles que vieram, a gente tem testemunho dele falar assim, cara, eu não quero mais essa vida para mim, sabe? Eu quero isso, eu me sinto bem, eu me sinto aceito, eu me sinto amado, e esse é legal que os jovens que já estão dentro, é uma oportunidade deles servirem, eles desenvolver aquilo que está nele. Então, porque às vezes ele chega e também nem sabe o que tem dentro dele, né? Dentro deles, e ali eles começam a desenvolver e entender que eles são importantes. Aconteceu de uma menina, ela estava sentada e tinha um casal de jovens sentado e olhando para o grupo. E ela chegou na minha esposa, na Daia, ela disse, ô líder Daia, aquele casal ele não para de olhar para nós aqui. Tu vai lá conversar com eles? A Daia olhou para essa jovem e disse assim, o Espírito Santo não falou comigo, ele falou com você. Ele está pedindo que você vai lá. E eu não vi, eu não foi falar nada para mim. Não percebi isso. Ele está falando com você. E ela foi lá e sentou e ela conseguiu trazer esses dois jovens para a igreja. Ela conseguiu conversar com eles e mostrar que o amor de Deus é melhor daquele ambiente que eles estavam vivendo. O jovem que estava ali, ele já tinha ido na igreja, mas ele nunca se sentiu pertencente no meio onde ele estava. Muitas vezes ele estava na igreja onde o culto era para pessoas adultas e ele tinha que, vamos dizer assim, de uma forma ele se sentiu obrigado a estar junto no meio onde ele estava. E aonde ele queria, na adolescência dele, muitas vezes ter a palavra, mas ele queria ter um momento de descontrair, de muitas vezes estar com os amigos, conversando, jogando um joguinho, conversando, brincando, fazendo algo dinâmico, algo bíblico dentro, e não estava. E ali então foi uma válvula, quando ele se sentiu já com autoridade, ele disse, não, agora eu me mando, agora eu vou sair. Né? E legal que essa jovem namorada dele nunca tinha conhecido uma igreja.
Então, ali teve um processo dela começar a conhecer isto, a palavra de Deus, né? Então, são experiências e uma forma que eles aprendem os que estão já a servir e se desenvolver aquilo que já, o ministério de Cristo dentro da vida deles, né? Eu acho legal essa exposição, sair de dentro da igreja, ir para fora, porque as pessoas só vão saber quem nós somos, como são os cristãos, se a gente sair de dentro da igreja. Se a gente for para uma praça, para um lugar público, onde as pessoas possam ver a maneira como que a gente convive e vive, né? Isso é legal. Bom, estamos já chegando ao final. Tu viu que rápido? Né? Boa, né? Boa! Então, Anderson, diz uma coisa aqui. Estância Velha, nós estamos falando aqui da cidade de Novo Hamburgo, né? Mas Estância Velha também fica a quantos quilômetros aqui? Uns 6, 5? Dá uns 7 quilômetros. 7 vamos quilômetros, arredondar um pouco mais. É bem pertinho. Mas assim, ó, quem é de Estância Velha ou ao redor também é convidado a participar dessa igreja lá em Estância Velha. Tu pode passar o endereço, quais são os dias que vocês se encontram, não só os jovens, mas quais são os dias de culto que a igreja tem, né? Para que as pessoas possam se organizar. Amém. O endereço lá é Rua Arnold Sander, 465. O bairro é Nova Estância e Estância Velha. Então nós temos cultos, né? Celebrações, nós temos todos os domingos às 19 horas, nas quartas-feiras às 20 horas e os sábados às 20 horas o culto dos jovens. Daí depois fica para um bar, um gospel, Isso, vamos dizer assim, a partir das 10 horas, então, essa comunhão com os jovens onde acontece, onde tem, né, tem um ping-pong, tem uma sinuca, tem jogos, tem entretenimento para eles, né, se desenvolver e entender que quanto é importante isso, né, estar em comunhão, né. Comer e também jogar a conversa fora, né? Também vale isso, né? E a conversa fora são edificantes, incrível que pareça, sabe? Aquilo que é pregado no culto, algumas coisas geram dúvida neles. Sim. E entre eles começam a dialogar e compartilhar experiências que tiveram com Deus, e isso vai agregando na vida de um do outro, sabe? É tremendo a forma que Deus ele age, sabe? Essa rua, para quem não conhece, ali em Estância é uma rua sem saída, né? Mas o que tem ali próximo, tem um posto de saúde? Tem um posto de saúde quase em frente. O posto da Nova Estância, um posto de saúde. E antigamente tinha, não sei se ainda tem lá, as Morne, tem? Não. Que era uma associação do bairro, Não, não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. A associação não Olha, foi, como eu já não sou mais mas jovem. tem um mercado. Mas tem um mercado bem famoso na esquina. Tem uma creche, que é um ponto de referência na rua. A creche de um lado e um mercado de outro. Então, descendo a lomba, que a gente chama a lomba da Brigada, em Nova Estância, entre o mercado e a creche, descendo à direita, essa é a rua Arnold Sander, né? Arnold Sander. E até o final da rua, então, ali está localizado o campo do MBCV Estância Velha. É sábado mesmo, que hora? Desculpa. Às 20 horas. Então aí, gente, ó, fica o convite, você que é de Estância Velha, principalmente, né? Ou até, quem sabe, você mora em Nova Estância e você não conhece a igreja, não conhece as atividades que a igreja propõe, né? Então nós convidamos você a ter uma nova experiência, a se encontrar ali com jovens da mesma idade, né? Para que você possa encontrar uma nova turma, um novo começo para a tua vida. E se você é pai, você é mãe, conduz, dá o endereço, vai junto na primeira vez, para que ele também possa estar se ambientando. Anderson, muito obrigada pela tua presença. Amém, muito obrigada pelas palavras. Eu acho que sempre é bom a gente falar em todas as faixas etárias. Sim. Aqui no MBCV Cast a gente fala sobre crianças, sobre junior, sobre adolescentes, sobre jovens, sobre casamento. Enfim, a gente amplia, né, os conteúdos para que as pessoas possam também se edificar. E você que está nos ouvindo, compartilha o nosso conteúdo. E se você não está inscrito no canal, né, inscreve no canal aí embaixo para que você também possa receber as nossas notificações. Obrigada, Anderson. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.